Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós vamos para mais um Evangelho do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está na carta de Paulo, na primeira para Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ele nos coloca aqui que o fermento é uma substância, o que ela faz? Ela faz crescer, ela aumenta, né, o bolo, tudo que a gente usa, o fermento é para crescer, para aumentar. Então ele nos coloca que esse fermento espiritual é aquilo que nós temos dentro de nós que vai excitar outros sentimentos nas pessoas. O que eu tenho dentro de mim? Se eu colocar para fora, mas o meu fermento positivo, se eu levar mais para as pessoas que estão ao meu redor, palavra de otimismo, de alegria, de fortalecimento, isso daí vai aumentando nas pessoas que estão convivendo comigo. Ele vai, de alguma maneira, vai excitando e vai tocando aquelas pessoas que estão com a gente. Então ele nos pede para que a gente use o que nós temos dentro de nós de bom, o nosso fermento espiritual, aquilo que cresce, que só vai levar coisas boas. É um despertamento para que a gente não fique só focando no desânimo, nas dificuldades, nos problemas. Então, esse fermento espiritual é que a gente consiga fazer ele aumentar cada vez mais, que seja na escola, que seja no meu trabalho, aonde eu estiver, na igreja que eu frequento, na minha família, que eu seja um elo de crescimento, de agregação. E ele nos coloca que ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Por isso, o cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque vai tudo somatizando. E os raios da nossa existência, né, os raios da nossa influência, eles entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. A importância de nós, do nosso exemplo, do que nós pensamos e agimos, nos coloca, sim, a responsabilidade de cada um. Como é que eu estou focando mentalmente as dificuldades do meu dia a dia? Eu sou uma pessoa que mais foco nas dificuldades, nos problemas, só reclamando, ou eu tenho em algum momento essa percepção e começo a pensar assim, que tem problemas maiores, tem pessoas com dificuldades maiores, e o que eu posso estar fazendo para não entrar nessa sintonia? Se eu tiver esse despertar, eu começo a pensar 10 vezes, conto até 10, antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa. Essa responsabilidade a gente tem que trazer para nós. Cada ser aqui encarnado é responsável se você quer levar mais energia positiva ou negativa. Ele nos coloca assim, está nas nossas mãos, nós somos responsáveis, a partir do momento que estamos aqui encarnados, nessa escola chamada vida. Nossas palavras, elas determinam palavras em quem nos ouve. Eu volto a falar, ele nos coloca a responsabilidade do que a gente coloca para fora, o que sai da minha boca. E toda vez que não formos sinceros, é provável que quem está escutando seja igualmente desleal. Para a gente parar e pensar, reavaliar.
Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. A maneira que eu ajo, a maneira que eu levo a minha vida, ela vai gerar influência para quem está convivendo comigo, quem está ao meu redor, em torno dos meus passos, principalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Quer dizer, principalmente aquelas pessoas que têm menos conhecimento, que estão precisando mais da nossa ajuda. Não é que a gente sabe tudo, não somos melhores que ninguém, mas em alguns momentos nós estamos um pouquinho com algum chamamento, com algum despertamento mais ativado. Então, se a gente está mais aberto, já compreendeu melhor isso, vamos levar isso para quem está ao nosso redor. Vamos espalhar mais fé, mais otimismo, mais amor. Mas coisas positivas mesmo, é isso que ele nos traz. Que nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Se eu falar com raiva, o que vai acontecer? A outra pessoa com certeza vai vir na mesma proporção, no mesmo teor, né? Na mesma sintonia. Em quantos que estão ao nosso redor? Então, cuidado como é que eu falo, como é que eu me comporto. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. É quando a gente fala que nós somos o exemplo dos nossos filhos, das crianças que estão ao nosso redor, porque eles vão se espelhando na gente. Então, cuidado, como é que eu lido com a minha paciência, com a minha maneira de resolver problemas. Como é que eu lido com isso? Eu estou tentando me policiar nesse sentido? Lógico, a gente sabe que não é fácil, mas quando eu já tenho um pouquinho desse entendimento, eu vou me policiar um pouco mais. E o único processo, portanto, de reformar, edificando e aceitando as sugestões do bem e de praticá-las, né, intensivamente, é por intermédio de nossas ações. Então, se eu quero dar o exemplo, se eu quero levar para as pessoas mais otimismo, mais esperança, mais coisas legais, eu tenho que tentar praticar. Não adianta eu ficar também só na teoria, só falando e não vivencio e não pratico. Então ele nos coloca assim, que nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. Quer dizer, quando eu quero fazer alguma coisa, vai me vir a sugestão, vai me vir a ideia. A mente, em razão disso, ela é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Então, tá tudo aqui na nossa mente. Tá tudo no nosso querer. A partir do momento que eu tenho vontade de fazer aquilo, se eu me propuser me colocar a exercitar e a vivenciar, eu vou conseguir. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, se já começa a alimentar aquela ideia lá no fundo, quando você quer, você consegue. Porque a ajuda Deus vai mandar de alguma maneira. Ele vai colocar alguma pessoa, alguma situação que vai fazer você vivenciar e exercitar aquela vontade. Mas nós temos que querer, nunca esquecendo disso. Começa dentro da nossa mente, do nosso querer. Pensamento é fermentação espiritual. Então ele está nos colocando aqui, porque o tema aqui hoje é fermento espiritual. Então ele fala que pensamento é fermentação espiritual. Quando eu penso, eu estou ali colocando o fermentinho para tentar exercitar e vivenciar aquilo. Em primeiro lugar, ele estabelece atitudes. Em segundo, ele gera hábitos. Então, eu tenho ali no meu pensamento, eu quero de repente fazer trabalho voluntário. Eu tenho aquilo ali, atitudes que eu quero fazer. Aí, a partir do momento que eu tenho essa vontade, eu tenho que deixar o fermento, a minha vontade espiritual, aquilo que eu tenho de positivo dentro de mim, agir e colocar em prática para que aquilo ali se vivencie, né? Para que aquilo aconteça, para que ele gere hábitos. E depois ele vai governar expressões e palavras através das quais a individualidade vai influenciar na vida e no mundo. Então, ele nos coloca aqui no final assim: regenerado, pois, o pensamento de um homem,
O caminho que o conduz ao Senhor vai se revelar reto e limpo. Então, a partir do momento que está regenerado, está mudado, transformado, aquele pensamento positivo, ele vai nos levar até Deus num caminho reto e limpo, fortalecido, correto. Então, o nosso pensamento é tudo. Nós temos dentro de nós esse fermento espiritual, mas Deus está esperando que a gente coloque isso mais em ação, que a gente vivencie mais isso dentro de nós. Mas para isso precisamos acreditar mais em nós e em Deus acima de tudo. São momentos assim da gente estar parando e refletindo. O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo hoje? O que eu quero para o amanhã? Como é que está, né? Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão o fermento espiritual que eu tenho dentro de mim? De otimismo, de boa vontade, as minhas virtudes. Eu estou alimentando eles e deixando ela crescer, ela se expandir? São questionamentos. E aí a gente fecha com uma mensagem do livro Coragem, do Chico Xavier, por espíritos diversos. E fala assim: ainda quando? Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhorássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos na terra e nos céus, se não tivermos caridade. Ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações, se não tivermos caridade. Se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades no império cósmico, e não tivermos caridade, ainda quando enfaixássemos nas mãos todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macrocosmo quanto a força dos átomos, e não tivermos caridade, ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras, e não tivermos caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Mensagem de Batuíra. Paz e luz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre com luz, despertamento e muito amor. Que nós possamos estar enviando para todos os locais do nosso planeta Terra vibrações de amor, de luz, de amparo e de carinho. Por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. Pelas pessoas que estão em sofrimento, em desalento, abandonados, se sentindo só, desamparados, vibrando por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.